Salve pessoal, tudo bom? Continuando a nossa série de vídeos, eu vou falar sobre dois temas que já estavam no nosso roteiro, só que eu vou dar uma adiantada neles, que é sobre os modificadores e depois algumas outras condições. Primeira coisa eu vou falar sobre modificadores. O que são modificadores? Eu estou pegando aqui o primeiro smart contract que foi gerado automaticamente quando a gente criou o nosso projeto lá no início, tá bom? Automaticamente ele já criou esse arquivo. E se a gente entrar nele aqui, a gente vai perceber que temos uma função tipo public que vai estar executando, né, sendo chamada e atualizando apenas uma variável. Então, basicamente, não tem muita coisa. E temos aqui nesse método aqui, esse restrict. Ou seja, o que seria isso? Isso aqui seria um modificador. Diferentemente da forma que quem já está programando há algum tempo, como PHP, outras linguagens, Node, outras linguagens de programação, no back-end, até então nunca usou. Sempre a gente tem uma função, a gente tem um método, uma função, mas a gente nunca passou nenhuma outra função em cima de uma outra função, tecnicamente. Então, imagina que a gente tem uma função, chama uma outra função, e aí depois vai executar o nosso código dentro desse bloco. Então, no Solid, a gente tem uma forma de trabalhar uma tratativa antes de executar a função de fato. Ou seja, quando eu vou executar essa função aqui, antes dele entrar nesse bloco e fazer essa alteração, ele vai chamar esse modificador, que é basicamente esse método que vai fazer uma validação. Então aqui, se a gente entrar dentro dele aqui, ele está fazendo você define ele como modifier, então ele não é uma function, ele é um modifier. Então no Solid, quando você quer ter esse tipo de validação, você vai definir ele como modifier, aí você vai definir, consegue passar parâmetros também, ok? Então você poderia passar parâmetros, por exemplo, aqui eu poderia passar que eu queria verificar esse parâmetro aqui, ó. Então vou colocar o mesmo nome. Então, quando a gente passa o mesmo parâmetro, a gente consegue passar aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó. Então vou passar aqui o parâmetro. Então quando vai chamar essa função, os parâmetros que tem essa função, por exemplo, eu fiz um modifier que ele vai verificar se os dados estão certos, alguma verificação que seria padrão, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um modifier que é restrict, que ele está verificando alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ele está verificando se o dono do meu contrato, né, a pessoa que fez a implementação desse contrato na rede da blockchain, é o mesmo que está chamando. Ou seja, a única pessoa que pode chamar essa função é o dono desse contrato, né, que implementou. Então, tecnicamente, ele faz a verificação, e se tudo der certo, né, não correu erro, vocês poderão reparar que tem um underscore, ponto e vírgula. Basicamente, isso aqui é meio que um continue. Então, toda vez o modifier, ele precisa ter esse underscore no final. Por quê? Vai acontecer alguma coisa dentro do modifier, ele vai verificar. Se caso verificar, ele vai dar algum erro, o objetivo do modifier ele é ser como um validador da sua função, né, para ele tentar evitar ataque de hackers, enfim. É uma situação para você realmente validar algo antes de entrar na função. Então, o modifier geralmente ele é usado antes ou depois do uso da função. Então, nesse caso aqui, a gente está utilizando o modifier antes de entrar nesse método. Então, quando eu chamei esse método, ele vai entrar nesse modifier, vai fazer a validação, que tem que fazer a validação necessária, e se não tiver nenhum erro, ele vai retornar aqui um continue, e aí sim eu vou entrar aqui dentro do método e vai ser executado. Então, o modifier hoje, de forma resumida, ele é meio que um validador, e de uma forma assim que a gente consiga trabalhar, sei lá, evitar problemas de ataque de hack e outras coisas que a gente precisa fazer, e de uma forma um pouco mais elegante também. Um detalhe também, a gente pode passar vários modifiers. Então, por exemplo, aqui, eu poderia ter aqui um modifier 2, e aqui eu poderia passar a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu posso ter uma cadeia de modifiers. Então, vamos supor, ser um modifier para verificar se o dono do contrato é a pessoa que está chamando. Você pode ter um modifier para verificar se o valor que a pessoa está passando está correto. Então, você pode fazer esse tipo de cadeia. Obviamente, você não vai criar um monte de modifier, porque senão a sua própria função vai ficar muito grande e até você se perde. Mas o Solid tem esse conceito, tem essa função, podemos colocar dessa maneira, né, que é esse recurso que a gente trabalha com modifiers. Então, eu estou abrindo esse parente aqui, porque a gente vai utilizar muito modifier, e modifier é uma coisa muito natural
dentro da programação do Solid, tá bom? Então, a ideia é que esse vídeo tenha deixado um pouquinho mais claro o uso dele, e caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui que a gente vai trocando uma ideia, ok?